Deve-se temer o que a Ouija provoca, mas também o que ela pode acabar te dizendo. Poderia parecer que minha experiência começa numa noite em que, na casa de alguns amigos da minha namorada, todos nós começamos a jogar com a Ouija. Mas não, esta história não começa aí. Começa muitos anos antes, quando eu era um garoto do 2º ano do ensino fundamental. Não sei porquê, mas minha escola primária era muito estranha. Ocupava um espaço enorme e era muito mal distribuída. Ela parecia que havia sido construída sem nenhum tipo de planejamento. Inclusive, uma das salas do 2º ano ficava completamente isolada, fora de todos os outros blocos, lá na parte de trás. Normalmente, isso era uma vantagem para a turma que estudava ali, porque significava que podíamos sair para os campos de futebol nos fundos mais rápido que os outros e conquistá-los antes. E não sei. Quando eu estava naquela sala, toda a parte de trás da escola parecia ser o nosso território, como se todo o resto fosse externo a ele. Atrás dos campos havia um muro em péssimas condições, do qual não nos aproximávamos muito. Na verdade, nem nos deixavam chegar perto. Ele tinha vários buracos que haviam sido cobertos com 3 fileiras de arame farpado. Do outro lado havia um pequeno caminho, e mais adiante, a obra de algo que seria um colégio de ensino médio, mas que levou anos para ficar pronto. Eu sei que só fui entrar lá quando já tinha saído da primária. Naquela época, a única coisa que se via ali atrás eram as paredes do que seria algumas salas de aula. Aquela ruazinha seguia um pouco mais até descer uma ladeira muito íngreme, onde os carros já não chegavam. No final da descida, lá embaixo, num pequeno vale, viviam algumas poucas famílias. Lá quase todas eram de vendedores ambulantes. Aquela região da escola era bastante solitária, árida e muito isolada. A escola ficava longe de tudo, na ponta do morro, mas era um dos poucos espaços planos em quilômetros ao redor, entre morro e morro, então até fazia sentido que estivesse ali. Da janela da sala podíamos ver os buracos daquele muro. Havia um em particular, o mais próximo de nós, onde sempre aparecia uma mulher, em algum momento do dia, vestida inteiramente de preto. Embora estivesse longe, parecia que ela estava sempre com os olhos fechados. Sempre avisávamos uns aos outros quando aquela mulher aparecia. Tínhamos muito medo de vê-la. Claro que devia ser alguma pessoa daquelas casinhas no final da ladeira. Sei lá, talvez alguma vendedora ambulante que parava ali para descansar ao passar por aquele caminho. Mas para nós crianças, aquilo era aterrador. Aquele luto permanente da mulher. Aquele rosto sempre sem expressão. Toda vez que ela surgia parada naquele buraco do muro, algum garoto gritava ou soltava algum palavrão, o que imediatamente rendia uma bronca da professora. Lembro que algumas vezes tentamos espiar por ali quando estávamos brincando perto dos buracos do muro. Mas logo éramos repreendidos, quase sempre pelo faxineiro, para nos afastarmos dali. E é que, como eu disse, aquele muro parecia que ia desabar a qualquer momento. Aquela mulher de preto nos dava muito medo. E ainda faltava algo. Faltava uma experiência a mais. Algo que chegou com os ventos de outubro. Parecia que a escola tinha ficado no meio de um tornado. Os ventos eram tão fortes que não conseguíamos nos ouvir. A professora teve que interromper a aula e começou a conversar conosco, sentada entre as carteiras, dizendo que não havia motivo para ficarmos assustados. Foi então que alguém gritou que a mulher estava no buraco do muro outra vez. Todos nos viramos para olhar. Por um momento foi até emocionante, porque parecia uma cena de filme de terror. A mulher ao fundo olhava para nós enquanto terra e alguns pedaços de lixo voavam pelo ar no meio do campo. Uma tempestade de poeira chegou até nós. Ficou tão densa que já não conseguíamos distinguir aquele vulto preto. Não ouvíamos nada além do vento. E então, sem que ninguém dissesse nada, nós a vimos de novo. Mais perto. A mulher tinha entrado na escola pela primeira vez desde que começamos a vê-la. A poeira continuava voando com o vento, e a mulher começou a caminhar em direção à nossa sala.
Até a professora gritou. E esse foi o fim da nossa sanidade, porque se a professora estava com medo, então nós tínhamos muito mais motivo para ter. A mulher de preto caminhava em nossa direção, atravessando aquele campo de terra. Às vezes a perdíamos de vista por alguns segundos por causa da poeira levantada pelo vento, e então ela aparecia outra vez. A professora saiu correndo. A última coisa de que me lembro é de vê-la gritando para o faxineiro que alguém tinha invadido a escola. O vento começou a diminuir e a poeira também. E ao mesmo tempo, perdemos de vista aquela mulher. Mesmo assim, o faxineiro e 2 homens que estavam ali fazendo algum tipo de reparo foram até os buracos do muro para procurá-la. Saíram pelo caminho atrás da escola para ver até onde ele levava. Também a procuraram nas salas ainda em construção do colégio atrás. Nada. Nem mesmo as pessoas que passavam rumo às casinhas no final da ladeira sabiam de alguma coisa. Quando descreveram a mulher para elas, disseram que ninguém assim morava ali e que todos iam para a cidade trabalhar. Como em toda a escola, como em toda a lenda, dizia-se que aquela primária havia sido construída nos limites de um cemitério, porque era a única parte plana daquela região. E isso até fazia certo sentido. As crianças diziam que aquela aparição tinha relação com isso. Mas não eram só elas. Alguns professores também comentavam. Diziam que era por isso que não era possível terminar de construir aquele muro, pois ele sempre voltava a cair. Que havia uma maldição, parecida com a da escola em construção atrás, que nunca terminaria de ser concluída, porque já estava erguida sobre o que um dia foi um cemitério. Enfim, isso é, acima de tudo, uma lenda da escola onde estudei. E aquele dia da tempestade de poeira foi, claro, um dos episódios mais aterradores da minha vida. Mas com o tempo, eu esqueci. Perdi contato com todos aqueles amigos e, como tudo aquilo que a gente não conta de vez em quando, o episódio acabou ficando para trás. E pronto. Nunca acreditei em fantasmas, apesar de que desde criança, às vezes eu escutava alguém batendo na porta do meu quarto durante a noite. De vez em quando eu acordava e ouvia aquilo. Com o tempo também fui esquecendo disso. Mas quando voltei a dormir sozinho, comecei a ouvir de novo. De vez em quando alguém batia na minha porta às 2 da manhã. Eu não acreditava em mais nada, e essas batidas também não eram para mim uma grande experiência paranormal. Mas avancemos na história até a noite em que, na casa de uns amigos da minha namorada, começamos todos a jogar com a Ouija. Fazíamos perguntas, tentando ver quem conseguia zombar mais, quem levava tudo com mais graça, ou quem conseguia deixar o jogo sério fazendo a pergunta mais assustadora. Até que uma garota pegou o marcador nas mãos e começou a jogar. De repente, todo o ambiente ficou sério. As coisas que estavam sendo ditas eram muito pesadas. Parecia que, dessa vez, estávamos realmente jogando. Foi como se tivéssemos de fato entrado em contato com alguém. Começaram a perguntar ao espírito sobre muitos assuntos. Coisas pessoais de todos os presentes. E ele respondeu tudo. Perguntaram quem ele era. Ele disse que isso não importava. Perguntaram se era parente de alguém ali. Disse que não. Perguntaram se conhecia alguém presente e se estava ali por causa de alguém. Ele respondeu que sim, que estava ali por mim. Repito, eles nem sequer eram meus amigos. Não fazia sentido que estivessem fazendo algum tipo de brincadeira combinada. Perguntaram ao Ouija como ele me conhecia. E ele respondeu que me observava todos os dias na escola, sempre do lado de fora, do lugar onde ela descansava. Disse que um dia, em meio ao vento, percebeu que eu também a estava olhando e quis se aproximar de mim. Mas que eu me assustei e então ela desistiu. Disse que desde então está comigo. Sempre. Que todas as noites se aproxima da minha porta, esteja eu onde estiver, para me lembrar de que ela está ali. A garota soltou o marcador e não quis jogar mais.
Não quis fazer mais nenhuma pergunta. Todos ficaram me olhando. Eu apenas disse que não fazia ideia do que a tábua estava falando e que a garota devia estar fazendo alguma brincadeira. Mas a verdade, se posso ser completamente honesto com vocês, é que desde então eu durmo com tampões de ouvido. Tenho pavor de levantar durante a noite e nem sequer tenho coragem de apagar a luz. Eu escuto vocês e mando este relato aqui da Bahia. Sou de um povoadinho pequeno onde, como vocês podem imaginar, os rumores correm mais rápido que o vento. Por isso, gostaria que, por favor, meu relato fosse anônimo. Há muito tempo eu tinha curiosidade de compartilhar algumas das tantas experiências estranhas que já tive. Mas foi o que aconteceu recentemente que finalmente me deu coragem para perder o medo e escrever. Para dar um pouco de contexto, isso aconteceu há pouco tempo, mas a história começa muitos anos atrás. Perto da minha casa morava uma senhora já bastante idosa, e no bairro sempre se dizia que ela era uma bruxa. Quando eu era pequena, nunca acreditei nisso. Na verdade, ela sempre me pareceu uma avó tranquila. Eu imaginava que seria do tipo que oferece biscoito quando você vai visitá-la. Por isso até me incomodava ouvir as pessoas falando assim dela e julgando sem realmente conhecer. Mas houve algo que aconteceu em 1 de dezembro, quando eu estava de férias, que me fez começar a duvidar. Naquele dia saí com meu primo para andar de bicicleta pelo bairro. Quando passamos em frente à casa dela, vimos a senhora sair para o quintal com um recipiente nas mãos. De onde estávamos, vimos quando ela inclinou o recipiente e jogou algo no chão. No começo, não sabíamos o que era, mas como éramos curiosos, nos aproximamos um pouco mais. Quando conseguimos ver melhor o que ela havia jogado, nosso estômago virou na hora. Eram restos de algum tipo de animal pequeno. Pedaços escuros e molhados. Havia sangue, pele e ossos. Era algo realmente desagradável. Eu tenho uma fobia enorme de sapos e dessas coisas, então saí correndo imediatamente. Meu primo ficou alguns segundos a mais olhando e depois veio atrás de mim, pálido, correndo enquanto tentava não vomitar. Já viu preto ficar branco? Pois meu primo ficou. Desde aquele dia eu juro que sempre que passávamos em frente à casa dela, sentíamos até o ar estranho. Era como se o cheiro de sangue daquele dia tivesse ficado preso ali. Por isso, preferíamos evitar aquele lado da rua. Com o tempo, tudo acabou sendo esquecido, pouco a pouco, como acontece com quase tudo. Até algum tempo atrás. No dia 13 de março, a senhora faleceu. Como a casa dela era muito pequena, a família decidiu velá-la do lado de fora. Eles ocuparam uma faixa da rua para colocar cadeiras para que as pessoas do bairro pudessem ir até lá acompanhar a despedida. O problema foi que minha irmã havia deixado o carro estacionado perto dali. Alguns familiares da senhora vieram bater na nossa porta para pedir que o carro fosse removido. Só que minha irmã não estava em casa e também não havia deixado as chaves. A conversa acabou virando uma pequena discussão. Minha mãe ficou bastante irritada. Lembro que ela disse algo que depois me fez pensar muito. Ela disse que nem morta aquela senhora deixava de incomodar. Eu pedi que ela não falasse aquilo porque aqui sempre se escutam muitas histórias e dizem que com pessoas como aquela não se brinca. Que de bruxa não se fala mal, nem mesmo depois que morrem, porque elas continuam escutando. Mas minha mãe disse que era só brincadeira e não deu importância. Poucos momentos depois, nem 5 minutos tinham passado, a luz da casa se apagou de repente. Não foi como quando acontece um apagão normal.
Simplesmente tudo ficou escuro de um segundo para o outro. A televisão desligou, o ventilador parou de fazer barulho e a casa ficou mergulhada em um silêncio profundo. Nem mesmo os sons da rua eram ouvidos. Minha mãe disse da cozinha que provavelmente a energia tinha caído, mas algo não fazia sentido para mim. Olhei para o meu celular e ele continuava carregando. A tela estava acesa e o ícone da bateria mostrava que a carga seguia normalmente. Fui até a janela para olhar lá fora. As casas dos vizinhos estavam completamente iluminadas. Os postes da rua continuavam acesos. Até dava para ouvir a televisão nas casas ao lado. Só a nossa casa estava escura. E além disso, parecia silenciosa demais. Decidi ir verificar o interruptor geral. O corredor que liga à sala sempre foi um pouco escuro, mas naquela noite parecia mais longo do que o normal. A única luz que entrava vinha da rua, por uma pequena fresta da janela. Enquanto caminhava, percebi que continuava sem ouvir a rua, nenhum ruído e nenhum vento. Só os meus próprios passos. O ar parecia mais frio e aquela sensação incômoda de que eu não estava sozinha começou a crescer. Quando eu já estava chegando ao final do corredor, percebi algo estranho. Algo na escuridão da sala parecia diferente. Era como se no meio da penumbra houvesse algo parado, mas que não refletia nenhuma luz. Era como uma sombra dentro da própria escuridão. Fiquei olhando por alguns segundos, tentando acostumar a vista e tentando reconhecer alguma coisa. No início pensei que fosse algum móvel, ou talvez a porta mal fechada. Mas então consegui distinguir uma silhueta. Ela não tinha uma forma definida. Era mais como uma mancha de escuridão com volume, como se uma sombra tivesse se desprendido da parede. A primeira coisa que pensei foi que alguém tivesse entrado na casa. Perguntei num tom agressivo quem estava ali. Porém, ninguém respondeu. Então aconteceu algo que me deu ainda mais medo. A sombra se inclinou para um lado. Não foi um movimento brusco, mas sim o gesto que alguém faz quando tenta observar melhor alguma coisa no escuro. Naquele momento senti o medo percorrer meu corpo, começando pela nuca e descendo pelas costas. Dei um passo para trás. A sombra também se moveu, mas ela não caminhou. Ela simplesmente deslizou um pouco para a frente. Foi aí que senti medo de verdade, porque tive a impressão de que aquela coisa entendia perfeitamente que eu estava olhando para ela. Dei mais um passo para trás e ouvi um som leve, como algo tocando o chão. Quando olhei novamente, juraria que a silhueta estava um pouco mais perto. Não pensei duas vezes. Corri para o quarto da minha mãe, e no mesmíssimo segundo em que fechei a porta, a luz voltou. Tudo se acendeu do nada. O ventilador voltou a girar e a televisão voltou a fazer barulho. Depois de alguns minutos, reuni coragem para sair. O corredor estava iluminado e não havia nada estranho. Mas quando cheguei ao fundo da sala, havia algo no chão. Era um pequeno monte de terra preta, muito escura, ainda úmida, como se tivesse sido retirada do chão há pouco tempo. Fiquei olhando aquilo porque havia uma coisa da qual eu tinha absoluta certeza. Momentos antes, quando a casa ainda estava iluminada, aquela terra não estava ali. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Não sei por que aceitei aquele pedido. Bom, na verdade eu sei. A gorjeta era boa. E àquela hora da noite, quase meia-noite, eu já estava no automático, aceitando um pedido atrás do outro sem nem olhar direito. Assim que vi o endereço, bateu um desânimo enorme.
A corrida ia levar mais ou menos meia hora, e era um saco ter que ir até um bairro fora da cidade. Para contextualizar, eu cheguei aqui no Sul há 4 anos, e desde então trabalho como entregador. Conheço bem a cidade, mas aquele bairro não me parecia familiar. Mesmo assim, decidi não cancelar a entrega. Fui buscar a pizza e segui de moto até o endereço, já decidido que aquela seria a minha última entrega da noite. Quando cheguei, estacionei a moto em frente à casa e fiquei olhando para ela por alguns segundos. Eu não sou uma pessoa superficial e não é que a casa fosse feia. O problema é que parecia abandonada. Os muros feios, as grades enferrujadas e o mato ao redor deixavam claro que ninguém morava ali. Na verdade, parecia que praticamente ninguém morava naquela rua inteira. Tudo estava em silêncio, e as casas ao redor estavam em condições muito parecidas. Até o ar parecia diferente. Bati na porta e me senti meio ingênuo, pensando que alguém realmente poderia morar ali. Naquele momento, 2 possibilidades passaram pela minha cabeça. Ou algum idiota tinha feito uma brincadeira de mau gosto, ou queriam roubar minha moto e minhas coisas. Olhei ao redor procurando alguém escondido. Talvez alguém sentado na esquina ou no alpendre de alguma casa. Mas não havia ninguém. Nem mesmo um cachorro de rua andando por ali. Comecei a sair, já pensando em cancelar a entrega dessa vez e levar a pizza para casa. Mas justamente quando eu estava prestes a apertar o botão e voltar para a moto, vi um movimento pela janela ao meu lado. Não foi algo muito claro, porque lá dentro estava escuro e os vidros estavam muito sujos. Mesmo assim, eu juro que vi uma sombra passando. De repente, uma luz amarela se acendeu dentro da casa. Era uma luz fraca, mas suficiente para ver que havia móveis lá. Na mesma hora me repreendi mentalmente por ter me deixado levar por detalhes tão pequenos. Sim, a fachada estava em péssimo estado, e isso era inegável. Mas existem pessoas que não ligam muito para a aparência da casa onde moram. Já fiz entregas em lugares piores. Fiquei esperando na porta com a pizza na mão. Bati mais 2 vezes, mas comecei a ficar nervoso porque, embora a luz continuasse acesa, ninguém abria a porta. Quando fui bater pela 3ª vez, a luz lá dentro se apagou. Tentei ligar pelo aplicativo, mas ninguém atendeu. Depois mandei mensagem, e nada. Eu estava ali parado, com a pizza quente nas mãos, me sentindo estranho diante de uma casa que nem campainha tinha. E naquele microsegundo em que decidi simplesmente ir embora, aconteceu. Não foi como se a pizza tivesse escorregado da minha mão. Não. Algo que eu simplesmente não consegui ver bateu com força na caixa da pizza, dobrando ela quase ao meio. Foi um golpe forte pra caramba. Foi como se alguém tivesse dado um tapa forte na caixa. A pizza espatifou para baixo e bateu no chão de cimento. Eu fiquei completamente paralisado, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Demorei alguns segundos para processar que eu não tinha deixado a pizza cair. Alguma coisa tinha literalmente arrancado ela das minhas mãos. Olhei para os lados esperando ver alguém escondido em algum ponto cego, ou talvez atrás de mim. Mas quando percebi que não havia absolutamente ninguém ali, um pânico começou a subir até o peito. Engoli em seco, sentindo um caroço na garganta. Me abaixei para pegar a pizza e fechei a caixa como consegui, me sentindo ridículo por tentar arrumar uma pizza que já estava praticamente destruída. A verdade é que eu estava tão assustado que nem estava pensando direito no que fazia. Enquanto ajeitava a caixa, não parava de olhar para a porta, esperando que ela se abrisse a qualquer momento. Minha mente começou a me pregar peças. Imaginei alguém me observando pela janela. Imaginei ouvir risadas atrás de mim. Mas nada disso aconteceu. Quando terminei, me virei para ir embora. Foi então que aconteceu o negócio da moto. Primeiro ouvi um som de ferro. Levantei o olhar do chão e vi minha moto se mover devagar, como se alguém tivesse segurado o guidão e a empurrado de lado. Fiquei olhando igual um retardado para ela.
e juro por qualquer coisa, que não havia ninguém tocando na moto. Mesmo assim, ela inclinou mais um pouco até cair no chão. Eu juro, não tinha ninguém ali. Naquele momento, todo o ceticismo que eu carreguei a vida inteira simplesmente desmoronou. O instinto de sobrevivência tomou conta de mim. Corri até a moto, levantei ela como pude, e enquanto tentava colocá-la de pé, sentia que algo estava me olhando de dentro daquela casa. Mesmo assim, eu não tive coragem de olhar de volta. Não ouvi passos em nenhum momento, nenhum som. Mas a sensação de estar sendo vigiado de perto não saiu de mim. Liguei a moto e saí dali o mais rápido que pude. Desci a rua tão rápido que achei que fosse perder o controle. Meu coração batia na garganta e eu até senti vontade de vomitar por causa da adrenalina. Precisei parar na esquina lá embaixo, porque senti que ia acabar caindo da moto. Olhei ao redor para ver se alguém tinha me seguido de carro ou em outra moto, mas não havia ninguém. Continuei dirigindo até a próxima esquina, onde havia uma barraca de cachorro-quente aberta. Aquilo me tranquilizou um pouco, porque finalmente havia pessoas por perto. Desci da moto para respirar. A senhora da barraca me olhou de forma estranha, provavelmente porque eu estava completamente branco. Ela perguntou se estava tudo bem, e foi ali que eu desabafei, contando o que tinha acabado de acontecer na rua de cima. A mulher olhou para a rua lá em cima e franziu a testa. Depois perguntou ao rapaz que trabalhava com ela se ainda morava alguém naquela casa. O rapaz disse que não. Então ela, mais segura, me disse que não, que ali já não morava ninguém fazia anos. Aquele lugar estava abandonado há muito tempo. Tentei explicar que, mesmo que ela dissesse que não havia ninguém ali, eu tinha visto claramente uma luz acender e apagar. Porém, eu guardei para mim a parte do tapa na pizza e da força que derrubou minha moto. A senhora soltou uma risada e disse que era melhor eu nem falar aquilo. Segundo ela, aquela rua estava morta havia muitos anos e ninguém morava ali. Fiquei de boca aberta. Quando tentei perguntar o porquê, ela cortou minha curiosidade imediatamente. Disse que não sabia exatamente o que tinha acontecido, mas que pelos rumores era algo envolvendo o solo. Conversar com ela, para ser sincero, acabou me acalmando um pouco. Comprei algo para comer ali mesmo e depois fui para casa, pensando no que tinha acontecido. Até hoje eu não faço ideia do que realmente aconteceu naquela noite, mas tenho certeza de uma coisa. Aquilo não foi normal. Aquilo foi sobrenatural. Me chamo Leonardo e trabalho como entregador para um aplicativo de comida aqui em Monterrey, no México. Já faz quase 3 anos que faço entregas e, embora na maioria das vezes tudo seja rotineiro, de vez em quando acontecem coisas que te deixam pensando por muito tempo. A história que vou contar aconteceu no ano passado e até hoje eu não tenho uma explicação clara para o que aconteceu naquela noite. Era uma terça-feira, perto das 11 da noite, e eu já estava pensando em fechar o aplicativo, porque o dia tinha sido bem fraco. Eu tinha feito apenas algumas entregas e, sinceramente, já estava com vontade de ir para casa. Justo quando eu estava prestes a me desconectar, apareceu um último pedido. Era um hambúrguer duplo com batatas fritas e um refrigerante grande de um restaurante que ficava a poucas quadras de onde eu estava. O endereço ficava relativamente perto da minha casa, então pensei que seria uma boa forma de encerrar o dia. Peguei o pedido sem problemas e segui em direção ao bairro que o mapa indicava. Era uma área antiga da cidade, daquelas em que muitas casas já têm várias décadas.
Algumas já mostram bastante o passar do tempo, embora ainda haja gente morando ali. Quando entrei nas ruas do bairro, notei que estava particularmente silencioso. Não era algo alarmante, apenas aquela tranquilidade que os bairros costumam ter durante a semana, em altas horas da noite, quando quase todas as luzes estão apagadas e só passa um carro de vez em quando. O mapa me levou até uma casa térrea com um portão branco na frente. Por fora, ela não parecia abandonada, embora estivesse claramente velha. A pintura estava desgastada e o pequeno jardim da frente tinha o mato um pouco alto, mas não o suficiente para pensar que ninguém morava ali. Desci da moto, peguei a sacola com a comida e me aproximei do portão para tocar a campainha. Esperei alguns segundos e não fui atendido. Pensei que talvez a pessoa demorasse um pouco para chegar até a porta, então toquei novamente enquanto conferia o telefone para confirmar o nome do cliente. O pedido estava no nome de alguém chamado Matias. Nesse momento, ouvi um barulho dentro da casa. Algo parecido com passos ou com uma porta se movendo. Antes que eu pudesse ligar para o cliente pelo aplicativo, a porta principal se abriu levemente. Não o suficiente para ver o interior da casa, mas o bastante para que alguém colocasse a mão para fora. Era claramente a mão de um homem mais velho, com a pele enrugada e os dedos um pouco trêmulos. Aproximei-me um pouco mais e dei boa noite enquanto entregava a sacola com a comida. A mão pegou o pedido com calma e puxou a sacola para dentro da casa. Eu não vi o rosto da pessoa em nenhum momento, apenas aquela mão se estendendo pela porta entreaberta. Um segundo depois, a mesma mão apareceu de novo e me entregou o dinheiro do pedido. Era pagamento em dinheiro. Contei rapidamente sob a luz do poste da rua e estava tudo certo. Inclusive havia um pouco mais do que o valor marcado no aplicativo, como se tivesse incluído uma gorjeta. Agradeci e a porta se fechou sem que a pessoa dissesse uma única palavra. Aquilo não me pareceu tão estranho. Há muitos clientes que preferem não conversar muito ou que simplesmente pegam a comida e fecham a porta. Subi na moto e avancei alguns metros para marcar o pedido como entregue no aplicativo. Assim que fiz isso, o celular vibrou com uma nova mensagem do cliente. Achei que seria algo normal, talvez um agradecimento ou alguma instrução tardia. Mas quando abri o chat, me surpreendi com o que estava escrito. A mensagem dizia: "Olá, você já está vindo?" Fiquei olhando para a tela por um momento porque pensei que talvez a mensagem tivesse sido enviada antes de eu entregar o pedido e só estivesse chegando naquele momento. Respondi dizendo que já tinha entregue a comida. A resposta veio quase imediatamente. O cliente escreveu: "Como assim já entregou?" Naquele momento, senti uma espécie de desconforto que eu não sei explicar. Revisei o endereço novamente no aplicativo para ter certeza de que não tinha me confundido de casa. O número batia exatamente com o da casa que estava na minha frente. Escrevi dizendo que tinha acabado de entregar o pedido na casa com o portão branco. Passaram-se alguns segundos antes de ele responder: "Eu moro no apartamento dos fundos." Levantei os olhos imediatamente em direção à casa. Nesse momento, um homem apareceu caminhando por um corredor lateral que levava à parte de trás do terreno. Era um cara jovem, provavelmente com uns 30 anos, e vinha olhando para o telefone enquanto se aproximava do portão. Quando chegou, perguntou se eu era o entregador. Respondi que sim. Então ele me fez uma pergunta que me deixou completamente confuso. "Onde você deixou a minha comida?" Apontei para a porta principal da casa. Expliquei que alguém tinha aberto para mim e que havia recebido o pedido sem dizer nada. O cliente ficou olhando para a casa com a mesma expressão de confusão que eu devia estar fazendo naquele momento. Então ele disse algo que me causou um arrepio imediato. Disse que aquela casa não estava ocupada. Contou que já fazia vários meses que ele alugava o apartamento dos fundos e que nunca tinha visto nenhum movimento naquela casa. Segundo o que os vizinhos haviam contado, o dono tinha falecido alguns anos antes e, desde então,
a casa tinha permanecido fechada. Expliquei exatamente o que tinha acontecido, que alguém havia aberto a porta apenas um pouco e estendido a mão para pegar a sacola. Inclusive mostrei as notas de dinheiro que tinham me dado. Ele olhou os bilhetes sob a luz do poste e comentou que eram de uma série bem antiga, daquelas que quase já não se vêem mais circulando. Nós dois ficamos olhando para a porta principal por alguns segundos. Em algum momento ele comentou que talvez alguém tivesse entrado na casa sem que os vizinhos percebessem. Eu mesmo pensei que o mais lógico seria nos aproximarmos para verificar um pouco melhor. Afinal de contas, alguém tinha pegado a comida. Mas, para ser sincero, nenhum de nós parecia muito convencido de fazer isso. A casa estava completamente escura e a rua silenciosa demais. Depois de alguns segundos, o cliente disse algo que, pensando bem, também fazia sentido. No fim das contas, era apenas comida, e não valia a pena investigar quem poderia estar dentro de uma casa que supostamente estava vazia há anos. Se alguém tinha invadido a casa, ou se era algum vizinho fazendo algo estranho, ele preferia não arrumar problemas. Então, no final, revisamos novamente o endereço no aplicativo para ter certeza de que não tinha sido um erro. Mas o número correspondia exatamente àquela casa. O cliente disse que falaria com o suporte do aplicativo para relatar o que tinha acontecido e pedir que refizessem o pedido. Depois disso, nos despedimos. Eu subi na moto e fui embora dali ainda com aquela sensação estranha de que algo não estava totalmente certo. Quando cheguei à esquina da rua, por algum motivo olhei para trás uma última vez. A fachada da casa continuava tão escura quanto antes, mas por um segundo me pareceu ver algo em uma das janelas da frente. As cortinas estavam rasgadas e pendiam para um lado. E naquela escuridão, achei que conseguia distinguir a silhueta de alguém parado atrás do vidro, como se estivesse olhando para a rua. Não posso garantir que realmente havia alguém ali. Talvez tenha sido apenas a minha imaginação. Mas desde então, toda vez que recebo um pedido naquele bairro, sempre confiro o endereço 2 vezes antes de aceitar. Espero que este relato possa ser mantido em anônimo. De certa forma, me dá algum alívio contá-lo, e meus amigos que viveram isso comigo pediram que nenhum detalhe que pudesse revelar suas identidades fosse mencionado. Talvez tudo tenha sido ainda pior para mim porque eu acompanho o canal de vocês. Falo isso porque um dos relatos que menos gosto, justamente por ser um dos que mais me dá medo, é o da cabra que ri à noite. E bem, conosco aconteceu algo um pouco parecido. Fui com um grupo de amigos passar alguns dias em um rancho que possui algumas cabanas para aluguel. Normalmente o lugar fica cheio, mas talvez por causa daquela onda de frio intenso que estava fazendo, naquela ocasião éramos os únicos hóspedes. Não havia nem mesmo funcionários naquele rancho enorme. Existiam animais em outra área do lugar, afastada das cabanas, mas aparentemente não havia ninguém que ficasse ali durante a noite para cuidar deles. Pelo menos não naquela noite. No começo nós até gostamos disso, porque podíamos colocar música bem alta, fazer brincadeiras e beber sem medo de incomodar ninguém. Estávamos nos divertindo muito, mas não conseguimos sequer aguentar a primeira noite inteira. Algo aconteceu que nos fez sair daquela cabana assim que amanheceu. Se alguém tentou nos assustar ou se foi alguma espécie de brincadeira, eu sinceramente não sei dizer. Mas, do meu ponto de vista, o que vivemos foi completamente sobrenatural. Foi algo abominável. Algo que não conseguimos compreender. Algo que eu simplesmente não consigo explicar.
Tudo começou quando, já perto das 11 da noite, entramos na cabana porque o frio estava insuportável, mesmo com a fogueira que havíamos acendido lá fora. Um amigo estava demorando muito no banheiro, porque tinha bebido demais e estava enjoado. Então eu precisei sair para urinar e me afastei um pouco da cabana. Foi então que, bem perto de mim, a uns 20 metros de distância, ouvi os passos de alguém se aproximando. Juro para vocês que aqueles passos soavam exatamente como os de uma pessoa. Pensei que fosse algum funcionário do lugar, então disse "boa noite" em voz alta, enquanto me apressava para terminar de mijar. Algo apareceu por trás de uma árvore e, para minha surpresa, não era uma pessoa. Era um animal. Era um bode. Ele me olhou e depois tive a impressão de que voltou a se esconder atrás daquela árvore. Perdi ele de vista. Não achei aquilo tão estranho na hora. Imaginei que talvez soltassem alguns animais pelo terreno e que aquele tivesse chegado até nós. Talvez ele foi atraído pelo barulho que estávamos fazendo, ou talvez estava procurando alguma coisa para comer. Voltei para a cabana e contei aos meus amigos o que tinha visto. Disse para eles não se assustarem caso encontrassem algum animal quando saíssem, porque provavelmente aquele não seria o único andando por ali. Mais tarde, quando já íamos nos deitar, começamos a ouvir algo andando ao redor da cabana. No início pensamos que fosse algum animal. Porém, depois começou a parecer que era uma pessoa caminhando em volta da cabana, tocando nas paredes. Apesar de sermos vários homens ali, começamos a ficar muito desconfortáveis. Um amigo e eu nos levantamos e tentamos espiar por entre as cortinas, tomando cuidado para que quem estivesse lá fora não percebesse. Foi então que vimos. Nós dois conseguimos enxergar algo sentado do lado de fora, nos degraus da entrada, sentado como se fosse uma pessoa. Mas acreditem em mim, não era. Conseguimos ver a cabeça do bode. Conseguimos ver sua boca se movendo e, ao mesmo tempo, ouvimos alguém murmurando lá fora. Meu amigo gritou, e eu, olhando pelas frestas da cortina, achei que vi aquele animal sair correndo em direção à escuridão. Mas correndo sobre duas patas. Todos ficaram apavorados. Mesmo aqueles que não tinham espiado pela janela, que não tinham visto nada, ficaram assustados pelo nosso desespero. Pegamos nossas coisas e decidimos sair dali imediatamente, entrar na caminhonete e ir embora o mais rápido possível. Mas quando saímos da cabana, quando já estávamos do lado de fora, vimos aquela coisa novamente. Ela estava de costas para nós, parada bem ao lado da caminhonete, como se soubesse exatamente que precisaríamos passar por ali. Estava muito escuro, mas dessa vez consegui perceber algo diferente. Pareciam ombros largos, quase humanos. Já não era apenas um bode andando sobre duas patas. Aquilo era outra coisa. Era algo diferente. Era como se houvesse algo humano nele. Voltamos correndo para dentro da cabana, nos trancamos e esperamos todos juntos até amanhecer. Saímos de lá assim que surgiram os primeiros raios de sol. Depois disso, meus amigos começaram a dizer que alguém devia ter tentado nos assustar e que aquilo provavelmente foi uma brincadeira. Disseram que alguém poderia ter colocado uma máscara de bode para mexer com a nossa imaginação e nos aterrorizar. Mas, não. Não foi isso que eu vi. Eu gostaria muito, de verdade, que fosse algo tão simples de explicar assim. Gostaria mesmo. Porque se fosse, eu não continuaria tão aterrorizado todas as noites, até hoje.